Salve, alunos do segundo ano do Colégio do Carmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar a velocidade de uma onda em uma corda tensa. Vamos entender tanto a teoria quanto os exercícios. Então, iniciando a nossa aula, temos primeiro o conceito de densidade linear. A densidade linear, ela vai avaliar o quanto é que uma corda é mais leve ou mais pesada. Vamos colocar aí uma aspas nessas duas palavras. Então, eu vou representar pela letra grega mi, e eu digo que é uma grandeza que mostra como a massa m está distribuída pelo comprimento da corda L. Como nós falamos de forma grosseira no nosso cotidiano, vamos falar de corda mais fina ou corda mais grossa. Então, é apenas uma definição matemática. Nós vamos distribuir a massa da corda por toda a sua extensão. Então, a equação que calcula ela é esta aqui, ó. Densidade linear μ é igual a massa m dividido pelo comprimento L. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Unidades? É o quilograma por metro, ou seja, sempre nós vamos trabalhar a massa em quilogramas e o comprimento em metros. Nós precisamos da densidade linear da corda para trabalhar uma outra equação que vai ser a responsável pelo cálculo da velocidade da onda em uma corda tensa ou esticada. É a chamada equação de Taylor. É uma equação utilizada para calcular a velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Então, nós vamos colocar a seguinte situação. Nós vamos ter uma corda esticada. A partir do momento que essa corda é esticada, eu estou aplicando forças nas duas extremidades opostas. Forças estas chamadas forças de tração. Essas forças de tração, dependendo do livro didático que é estudado, pode ser representado pela letra F de força ou T de tração. É o mesmo significado. Então, temos a situação nesta gravura aqui. A corda inicialmente está esticada, ela é posta para vibrar. Então, a onda se propaga com uma velocidade v, vetorial, e essa velocidade ela vai percorrer toda a extensão da corda. Como eu havia dito antes, toda a extensão da corda preenchida pela massa m. Então, a equação é esta. A velocidade de uma onda em uma corda tensa é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Então, T é a força de tração aplicada na corda e a letra grega mi é a densidade linear dessa corda. Diante disso, eu vou passar para os exercícios. Então, no livro didático, página de número 56, na seção Conhecimento em Ação, nós vamos iniciar pelo exercício de número 49. A densidade linear μ de uma corda é dada por μ igual a m sobre L, onde m é a massa da corda e L o seu comprimento. Supondo todas as outras grandezas iguais, uma onda se propaga mais rapidamente em uma corda com mais massa e menos estreita ou em uma corda com menos massa e mais longa? Explique. Nós vamos iniciar o comentário dessa questão pelas duas situações encontradas no comando. Primeira condição, eu tenho mais massa e a corda é mais estreita, ou seja, eu tenho um comprimento reduzido. Então, na equação da densidade linear, eu digo que há mais massa e a corda é mais estreita. Na segunda condição, de novo, a equação da densidade linear,
A massa é reduzida, mas em compensação, a corda ela tem o seu comprimento maior. É muito simples. Basta que eu tenha menos massa. E menos massa, eu vou distribuir essa pouca massa em uma corda maior. Isso vai fazer com que a amplitude seja reduzida da onda nessa corda. Então, aqui o nosso comentário. Uma onda se propaga mais rapidamente em uma corda com menos massa e mais longa. Sendo mais longa, a corda precisará ser mais leve, ou seja, menos densa. Aí, voltando para a equação de Taylor falada agora há pouco, nós vamos considerar a raiz quadrada da densidade linear sendo inversamente proporcional à velocidade. Então, para eu ter uma maior velocidade, eu preciso ter uma raiz quadrada da densidade linear reduzida. Considerando a raiz quadrada da densidade linear ser inversamente proporcional à velocidade de propagação, logo na condição mencionada, na corda menos densa, a onda se propagará com maior velocidade. Na questão de número 50, nós temos uma determinada corda de um piano possui 1,5 metro de comprimento e 150 gramas de massa. Qual a velocidade da onda que se propaga nessa corda se a tensão for? Então, nós vamos calcular dois casos aqui. Um com uma força menor, no caso 250 newtons, outro caso com uma força de tração maior, de 1000 newtons. Então, iniciamos aqui com o fato de o comprimento da corda ser de 1,5 metros e a massa dessa corda de 150 gramas. Como eu sei que a densidade linear é trabalhada em quilograma por metro, eu preciso tirar da unidade de grama e transformar para quilograma. Para isso, eu vou dividir por 1000. Então, 150 gramas é igual a 0,15 quilogramas. Então, usando a equação da densidade linear, temos densidade linear é igual a massa dividido pelo comprimento. Substituindo valores, nós temos 0,15, que é a massa, 1,5, que é o comprimento. Aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos andar aqui duas casas em cima com a vírgula e duas casas embaixo. Vamos ter 15 dividido por 150. Simplificando por 15 em cima por 15 embaixo, eu vou ter 1/10. Então, automaticamente eu tenho 0,1 quilograma. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar este valor de 0,1 quilograma em cada caso mencionado. Então, na letra A, trabalhando a equação de Taylor, velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Então, a primeira tração é de 250 newtons e a densidade linear é de 0,1 kg, como eu havia mencionado. Andando uma casa embaixo com a vírgula e acrescentando o zero em cima, nós vamos ter raiz quadrada de 2.500. E ela é exata por sinal. O valor é de 50 metros por segundo para essa velocidade. Então, essa daqui é a resposta da nossa letra A. Na letra B, trabalhando novamente a equação de Taylor, temos velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Então, tração vale 1000, densidade linear 0,1. Mesmo mecanismo da letra A. Andando uma casa com a vírgula para a direita, acrescenta um zero em cima, eu vou ter raiz quadrada de 10.000. A raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Então, a velocidade na letra B é de 100 metros por segundo. Na questão de número 51, nós temos: suponha que a corda de um baixo vibre com uma frequência de 375 Hz, formando um comprimento de onda igual a 80 centímetros. Se a corda desse baixo tem densidade linear de 0,05 kg por metro, qual a tensão a que a corda está submetida? Então, a gente percebe que ele está iniciando a nossa questão com uma frequência. Então,
Temos também o comprimento de onda. Para isso, nós vamos passar primeiro pela equação fundamental da ondulatória para depois trabalhar a equação de Taylor. Então, interpretando os dados. A nossa frequência vale 375 Hz, o nosso comprimento de onda é de 80 centímetros. Porém, não posso deixar o comprimento de onda em centímetros. Preciso transformar para metro. Então, eu vou ter 0,8 metros. A densidade linear é de 0,05 kg por metro. Então, como eu havia dito, nós vamos iniciar a resolução da nossa questão pela equação fundamental da ondulatória para poder achar a tração, lá na equação de Taylor, em newtons. Então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, o comprimento de onda vai valer 0,8 e a frequência 375. Esse produto, 0,8 vezes 375, vai me dar 300 metros por segundo. Valor este que eu vou levar para a equação de Taylor. Então, velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Então, no lugar da velocidade, eu vou substituir por 300. Aí, para eu poder sumir com essa raiz quadrada, eu vou precisar elevar ambos os lados ao quadrado. Então, 300 ao quadrado vai dar 90.000. Essa raiz quadrada cortou com esse quadrado. Então, eu vou ter tração dividido por 0,05. Multiplicando o cruzado, nós temos tração igual a 90.000 vezes 0,05. E a resposta da questão 51 é tração igual a 4.500 newtons. Na questão de número 52, temos em uma corda de densidade linear igual a 0,2 kg por metro, tracionada por 2.880 newtons, propaga-se um pulso com velocidade de 120 metros por segundo. Qual seria a velocidade de propagação se a corda fosse cortada pela metade? Bom, então iniciamos aqui a ideia interpretando os dados. Densidade linear 0,2 kg por metro, tração 2.880 newtons, a velocidade de 120 metros por segundo. Então, como o comprimento dessa corda foi reduzido à metade, isso não vai afetar de forma direta a densidade linear, porque o meio é um só, é a mesma corda. Portanto, a velocidade segue inalterada. 120 metros por segundo. Na letra B, se a tração for aumentada 4 vezes, o que é que acontece? Se a tração for aumentada 4 vezes, aí eu penso, eu vou colocar 4 na frente da força de tração dentro da raiz quadrada na equação de Taylor. Então, raiz quadrada de 4 vai dar 2, ou seja, 2 ao lado da tração é diretamente proporcional à velocidade. Logo, a velocidade ela será dobrada. Então, 120 vezes 2 vai me dar um resultado de 240 metros por segundo. Na questão de número 53, nós vamos fazer um caminho inverso da questão 51. Nós vamos começar pela densidade linear para finalizar a questão na equação fundamental da ondulatória. Então, nós temos uma onda transversal propaga-se em um fio de densidade D igual a 10 gramas por metro. O fio está submetido a uma tração F igual a 16 newtons. Verifica-se que a menor distância entre as duas cristas da onda é igual a 4 metros. Calcule a frequência desta onda em Hertz. Interpretando os dados, temos densidade 10 gramas por metro. Sabemos que essa massa da densidade linear não pode ficar em gramas, então nós vamos transformar para quilogramas. Dividido por 1.000, eu tenho 0,01 kg por metro. A força de tração é de 16 newtons, o comprimento de onda é de 4 metros. Então, eu vou atrás da frequência. Primeiro passo é trabalhar a equação de Taylor. Só deixando bem claro, queridos, apesar de eu ter colocado T de tração aqui, no lugar do T, eu vou substituir pelo valor de força, porque tração é uma força. Então, tração
16 newtons, densidade linear 0,01 kg por metro. Andando 2 casas com a vírgula embaixo, eu acrescento 2 zeros em cima. Passo a ter raiz quadrada de 1.600 e com isso eu encontro a velocidade de 40 metros por segundo. Aí o que é que eu faço? Eu vou levar esses 40 metros por segundo para a equação fundamental da ondulatória. Então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. A velocidade vale 40, o comprimento de onda vale 4. Ele foi bem claro aqui ao dizer a distância entre duas cristas de onda. Esse é o comprimento de onda. O 4 que está multiplicando passa dividindo com 40. Então, 40 dividido por 4 vai me dar uma resposta de 10 Hz de frequência. Então, queridos, essa é a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos a velocidade de uma onda em uma corda tensa, trabalhando densidade linear, equação de Taylor e exercícios do nosso livro didático. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Até mais.